Boa tarde, pessoal. Prazer imenso retornar a esse espaço e um prazer imenso retornar por convite da professora que eu conheci, acho que em 2008, se não me engano, em Guapimirim, quando a Regina levou um grupo de pesquisadores, de bolsistas, para fazer pesquisa lá na cidade. Naquela época eu era professor do ensino médio da rede pública estadual de educação e a minha disciplina lá era Sociologia da Educação, junto ao curso de formação de professores, o curso normal, e Sociologia, né, o curso de formação geral. E eu começo a minha fala lembrando desse contato com a Regina, porque até então eu não tinha nenhuma informação. Aliás, eu não pairava na minha dimensão cursos de memória social, né, até então. A professora Edilane Gomes, que foi minha orientadora aqui, a Edilane já tinha me falado e tal, que estava na Unirio, entrou em contato comigo e me perguntou se era possível receber a professora Regina, e até então eu não tinha feito conexões. Mas foi ouvindo a professora Regina é que eu comecei a fazer algumas relações com uma atividade que até então para mim era uma atividade absolutamente autônoma, né, descolada do mundo acadêmico, que era o acompanhamento que eu fazia da minha família por parte de mãe, né, da minha linhagem matrilinear. Eu fazia um acompanhamento dos encontros anuais que essa família fazia desde 2006 e que hoje está partindo para o 14º encontro anual da família Bernardo Glória Faustino. Eu acompanhava a família e eu tinha o hábito de anotar tudo o que acontecia nas reuniões, né? Porque alguma coisa me dizia que aquilo que aquela família fazia tinha algum quê de especial, porque eu não conseguia encontrar paralelo com outras famílias que se definem como afro-brasileiras, que fazem encontros para falar do passado, falar das suas memórias. Eu não encontrei paralelo, até hoje eu não encontrei. Então eu fazia questão de anotar algumas coisas, fazia fotografias, né? Mas aí depois dessa conversa, eu me voltei para a Edilane, a professora Edilane, e falei com ela sobre essa coisa que eu fazia, que eu tinha vontade de experimentar, pensar no paradigma ou nos parâmetros de uma ação espontânea daquela família, mas no campo da memória social. Foi a partir dali que eu passei a ficar muito chato para a família, porque quando eu me encontrava com eles eu já não participava ativamente, né, dos risos e tal. Eu comecei a ter uma postura mais de pesquisador, de alguém que ficava observando. E aí eu passei a ir a todos os funerais da família, né? Eu passei às festas de aniversário, casamento, eu passei a participar de tudo. E aí as pessoas ficavam dizendo assim: mas por que agora esse meu primo está vindo a todos os lugares? Eu passei a participar de tudo. E pouco a pouco eu fui interagindo de tal ordem com a família que eu fui me dando conta de que aquela era uma família realmente com alguns dados muito específicos. Primeiro porque era uma família, a família Bernardo Glória Faustino, eu sou um Bernardo a gente diz puro, né? Porque a minha linhagem materna, da minha linhagem materna, ninguém se casou com nenhum Faustino nem nenhum Glória, até há pouco tempo. Hoje tem um irmão que é casado com uma Glória. Mas o fato é que essa família tem algumas especificidades, e uma delas é essa. É uma família, né, é uma família centenária, é uma família que começa a se reconhecer como tal, né, a partir desses três grupos, né, desses três troncos, né, os Bernardos, Glória e Faustino, começa a se reconhecer como tal ainda na década de 40. Né? E aí eu comecei como eu digo, a observar tudo, e fui ficando muito apaixonado, e comecei a pensar que eu precisava ter espaço e orientação
não é? Para eu poder explorar melhor aquilo que me parecia realmente muito especial. Então, essa atividade, que era uma coisa espontânea minha, acabou se transformando no meu objeto de pesquisa aqui no programa. Bom, essa é uma primeira parte. Mas eu queria dizer para vocês um pouco por que eu fui buscar esse contato com a família, né? Isso está diretamente ligado à minha própria formação, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo do ativismo social. Eu costumo dizer para os meus alunos hoje na UERJ que eu não me preparei nunca para ser pertencente à comunidade científica. Eu me preparei o tempo todo para construir processo de transformação social no âmbito do movimento negro e uma parte do meu tempo no movimento estudantil. Basta dizer que eu passei 10 anos na UF fazendo graduação. Fiz 2 graduações na UF, entrei na UF para fazer um curso de História, desisti do curso de História logo no segundo semestre e me envolvi com o curso de Arquivologia, porque eu descobri naquela época que o curso de História não era o curso que me daria condições de construir sistemáticas de organização documental do movimento negro. Olha que ousadia. Eu queria ser o cara que organiza o acervo do movimento negro. Porque uma das coisas que eu via sempre nas reuniões que se fazia, né, nos vários lugares onde eu participava de discussão, uma discussão que era latente, era sistemática, diferentemente do que acontece hoje. Houve muitas mudanças no âmbito dos movimentos sociais e o movimento negro também passou por muitas mudanças. Mas naquele período, na década de 70, quando eu era muito guri ainda, muito guri, eu me envolvia com esse debate e passava a participar das discussões. E a coisa que eu ouvia permanentemente era: nós não temos registro de nada. As coisas acontecem, não é? Alguém reúne, faz uma proposta, executa isso ou aquilo, mas não tem registro de nada nunca. E aí, quando eu cheguei na UF, eu descobri que não era história. Eu queria fazer arquivologia, eu descobri o curso na UF, né? A UF tinha feito seu primeiro curso de arquivologia em 1978. Eu entrei na UF em 82. Eu estava pegando o último grupo, a última turma ainda saindo da UF. E aí eu resolvi que eu ia fazer arquivologia. Claro, criei um trauma em casa, porque todo mundo dizia: mas como? Você vai fazer aqui o quê? Né? Porque eu sou de uma família de 7. Todos, uma família de gente muito pobre, muito modesta. E eu era o único da família que tinha chegado à universidade, e ainda no período que não tinha as cotas. E cheguei numa universidade pública, e para fazer um curso que não era nenhuma medicina, não era nenhuma engenharia, mas era um curso reconhecidamente um curso de intelectuais e tal. E aí eu digo em casa: eu não quero mais a história, eu vou fazer arquivologia. E eu fiz o curso de arquivologia, retornei para o curso de história, desisti de novo, porque aí eu descobri as ciências sociais. E aí fui fazer ciências sociais, eu fiquei na UF 10 anos. Talvez seja por isso que hoje os meus 4 filhos estudam, 3 deles estudaram na UF, já estão formados no mercado, e a minha caçula estuda na UF. Eu costumo dizer para os meus colegas lá, a última colação de grau do meu filho que fez economia, eu chamei os caras e falei: pessoal, olha, essa minha caçula aqui, o dia que estiver formada, a minha família tem que ser homenageada aqui, porque eu, minha mulher e todos os meus filhos fizemos UF. Somos uma família ufiana, né? Então, a minha graduação em arquivologia e em ciências sociais abriu as janelas para pensar de uma forma muito significativa as relações de poder no Brasil, no que diz respeito principalmente ao lugar que é endereçado para as classes populares, que é endereçado para os grupos étnicos, os 2 grupos étnicos que são literalmente os grupos étnicos que ainda estão procurando botar a cabeça de fora, e principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, botar a cabeça de fora e fica muito difícil, que são indígenas e negros, né? Em razão disso, eu, como digo, abri janelas para pensar essas questões, e aí, para mim, a universidade ficava em segundo plano, literalmente. Eu tenho um grande amigo, que eu tenho um carinho muito grande, com quem a gente nós jogávamos voleibol juntos, fazíamos tudo juntos, hoje ele é deputado estadual,
e eu costumo dizer para ele que ele vai ser reitor lá na UF, né? E na época a gente conversava e eu dizia, cara, não é a minha praia, eu tenho que ficar aqui no movimento social. E por conta disso, em 92, eu saí da UF e permaneci longo tempo afastado da universidade, né? Até que eu acabei retornando para a UERJ, no caso, quando eu fui fazer o PPCIS, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, porque eu estava coordenando um projeto dentro do ITERJ, Instituto de Terra e Cartografia do Rio de Janeiro, cujo meu papel era construir informações de qualidade sobre comunidades quilombolas no Rio de Janeiro, que era uma descoberta do Brasil, desde da Constituição de 88, virou uma descoberta, né? Todo mundo dizia, nossa, existe quilombola no Brasil. E todo mundo queria saber onde é que tinha os quilombos e coisas do gênero, né? E aí, como eu já tinha um enfronhamento no movimento negro, não era muito difícil entrar nas comunidades, conhecer as pessoas e tal. Então, a partir daí, eu passei a trabalhar coordenando esse projeto no ITERJ, e aquilo me deu um handicap muito grande para eu pensar em retornar à universidade. Foi quando eu voltei para a UERJ para fazer o PPCIS. E a partir daquele momento, eu comecei a pensar que eu poderia construir de fato um espaço na universidade, mas ainda não foi ali. Eu desisti do PPCIS, a Benedita da Silva assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro, naquele governo interino louco, e aí eu fui para o governo e falei, não é a universidade, vamos construir aqui e tal. E aí desisti de novo da universidade. Foi preciso passar mais algum tempo para eu retornar para a própria UERJ para fazer uma pós em gestão para a educação ambiental, porque eu comecei a lidar com a questão das comunidades negras que vivem nas chamadas comunidades ribeirinhas, né? Então eu passei a ter contato com esse grupo. Eu digo, pô, vou voltar porque agora eu preciso fazer uma especialização para entender melhor esse processo. Fui para a UERJ, esse curso eu concluí, me afastei de novo da UERJ e me afastei da vida acadêmica, até esse encontro, essa conversa, que você nunca soube disso, que me chamou a atenção para isso que eu fazia lá na família. E aí, quando eu conversei com a Edilane, pô, legal, acho que pode ser um negócio interessante e tal. E aí eu fiz um projeto que na verdade já estava quase na minha cabeça, né? Já estava pronto. Eu discutia, né, a construção de um novo espaço social, de uma família que tinha sido colocada sempre no lugar secundário, na cidade de Rio Claro especificamente, aqui no interior do Rio de Janeiro, né? De onde a família começa a se constituir como tal. Essa família que migra uma parte para São Paulo, uma parte para Pernambuco, uma parte migra para Buenos Aires, né? A gente tem hoje Brasília, nós somos aproximadamente hoje 1.300 pessoas, segundo o último censo que a gente fez. Hoje nós somos mais ou menos 1.300 e poucas pessoas, sempre nasce alguém e morre alguém, né? Então, a ideia de vir para o programa de memória social, ela foi uma ideia que foi surgindo a partir de uma demanda que eu tinha comigo, que era tratar dessa especificidade que é essa família centenária. E a partir daí, quando eu vim para o programa, isso se abriu de uma forma fantástica, porque aí eu passei a ir para vários lugares falar sobre a família, e aí eu estava o tempo todo procurando os textos, e aqui, todas as vezes que eu pegava, a partir de uma aula, que eu pegava um texto novo, eu me lembro muito bem que um dos textos que foi muito marcante, foi Pierre Nora, quando eu conheci lugares de memória. Nora foi um cara assim, muito importante para a gente, eu não conhecia, né? Mesmo tendo passado pela história. E aí passei a falar em vários lugares e fiquei muito intrigado, né, com o que viria depois. E aí essa família, né, nós publicamos um livro, né, a partir da tese, né, Famílias Negras Centenárias, Memórias e Narrativas do Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, a gente vai construir várias outras janelas, né, que vão levar, inclusive, a uma outra revisão minha, que pensar do ponto de vista da filosofia africana, pensar como é possível construir uma memória que seja
que seja potente para intervir na própria formulação de políticas públicas nesse país em relação a essas populações que eu marco mais uma vez, indígenas e negros. A partir daí a gente gera inclusive uma publicação muito recente, que é sobre um projeto chamado Tradição dos Orixás, foi um projeto que eu participei na década de 90 na Baixada Fluminense, e que, a partir desse olhar da memória, eu fui buscar, junto com a Edilane, nós fizemos isso juntos, eu fui buscar uma série de contatos para entrevistar as pessoas. Entrevistamos várias pessoas que inclusive viraram ícones dentro desse campo, como Mãe Beata de Iemanjá, que ficou uma Ialorixá conhecida no mundo todo, né? Nós puxamos várias pessoas e fomos entrevistá-las e construímos uma nova publicação, que é o Tradição dos Orixás, Valores Civilizatórios Afrocentrados, que está diretamente imbricado nessa reconstituição das memórias que existem dentro dos terreiros de Candomblé, especificamente dentro dos terreiros que nós conhecemos na década de 80, e de como isso, essa família extensa dentro dos terreiros, como a gente tenta levantar como essas famílias elas se autovalorizam, como essas famílias projetam uma autoestima, né, mesmo sob todos esses ataques que se faz contra os terreiros e contra os vivenciadores dessas religiões, né. Então, na verdade, o que eu queria colocar assim como um ponto de partida para uma possível conversa é como é que o programa ele pode trazer para mim, que já tinha, que tenho, né, um tempo mais largo do que os meus colegas, né, que tenho uma experiência dentro do movimento social e não dentro da universidade, como é que o programa acaba transformando esse meu ponto de vista e me fazendo perceber que a minha grande missão hoje é exatamente estar dentro da universidade e estar conversando com os meus alunos, seja de graduação, de pós-graduação, conversando com os meus alunos quais são os efeitos possíveis para a sociedade de você fazer um curso universitário correspondendo às expectativas que a sociedade tem em relação ao que você está fazendo aqui dentro. Então, estar dentro da universidade, estar dentro de um programa com memória social é absolutamente importante para que a gente possa fazer esse casamento entre aquilo que a gente pensa de frutífero para a sociedade e aquilo que a comunidade científica pode te oferecer enquanto ferramenta, enquanto instrumento para transformar mesmo o mundo.